Tá aí, Délio Rocha, direto de Brasília. Informações aqui para nós, direto da capital federal. Tá aí o Délio. Ô Délio, boa tarde para você. Nós vimos aí o deputado federal Assis Carvalho falando a respeito desse congelamento no preço. Eu estou falando em preço, no salário, minha gente. Dos servidores. Que a ideia é congelar preço, isso é bom também, né? Também seria bom, né? Mas o salário dos servidores, congelado até 2021. O deputado federal achou que foi uma vitória parcial. O fato é que não tem dinheiro para tudo, né? Aumentar os salários e socorrer os estados, Délio. Boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, Elivaldo Barbosa, meu boa tarde a todos. E é isso que o governo federal vem dizendo, Joelson, que há um interesse em ajudar estados e municípios, mas os recursos são limitados. O Elivaldo até citou aí qual deve ser aí a economia, né, com esse congelamento, a economia esperada de cerca de 125 bilhões de reais até dezembro de 2021. Agora, eu queria só acrescentar ao que o Elivaldo Barbosa falou, que ontem na Câmara, Joelson, quando foi ali formalizada a inclusão do pessoal da área de segurança pública, também entraram nesse rol os policiais legislativos, aqueles policiais que trabalham na Câmara e no Senado, que não estão na linha de frente da Covid-19, que esse é o objetivo aí desse projeto, que é exatamente deixar de fora aqueles profissionais que de alguma maneira estão envolvidos com esta pandemia. Mas este não é o caso dos policiais legislativos. Joelson. Aí espírito de corpo, né? Facilidade de dialogar e tal. Que seja incluído aí, né? Aí uma pandemia legislativa, né? Eu espero que não, né? Não aconteça, esperamos que não aconteça, né? Olha, Elivaldo, nesse caso aí, né, a pressão é direta, corpo a corpo, né? Porque enquanto os deputados e senadores estão votando, os policiais legislativos estão ali no entorno, né? Embora nesse período aí de votações virtuais isso não seja tão comum, mas o lobby é forte e eles conseguiram entrar então neste rol. Agora, Joelson, eu queria, já que a gente está falando de pandemia, eu queria também destacar a coletiva ontem realizada pelo Ministério da Saúde, e na ocasião o secretário Wanderson de Oliveira, que é o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, comentou sobre as dificuldades das cidades brasileiras, o caos que algumas cidades estão vivendo aí no atendimento hospitalar, no atendimento dos doentes com Covid-19. Segundo ele, existe um risco muito grande do sistema de saúde de várias cidades entrarem em colapso, e ele falou que se deve muito à natureza desta doença, da Covid-19, que exige um tempo nos casos mais graves, né, exige um tempo aí de recuperação, de hospitalização muito grande, que alguns aí em média ficam de 15 a 16 dias, e ele também comparou a Covid-19 com as síndromes respiratórias que são geradas por outros vírus, como o influenza. Vamos ouvir o que ele falou. Entre 7.579 hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave confirmadas para Covid, registradas no sistema de vigilância da gripe, nós observamos que até o dia 5 de maio, as que evoluíram para alta, a mediana, ou seja, 50% das pessoas tinham menos de 6 dias de internação, variando de 1 dia, ou seja, entrou e foi liberado logo, até 48 dias. Tá? Então, 50% menos de 6 dias, outros 50% mais 6 dias. Quanto ao tempo dos sintomas, a duração depende da gravidade de cada caso. Nós temos, em média, nos casos graves, a internação em uma UTI, ela fica em torno de 14 a 16 dias, podendo chegar a 21, 25 dias. Os casos mais leves saem com menos tempo. E nos casos em que a síndrome parece mais um resfriado, mais uma gripe comum, as pessoas tendem a melhorar por volta de 10 a 14 dias após o início dos sintomas. Por isso que nós sempre recomendamos o isolamento por 14 dias. Nos casos graves, que pode afetar os pulmões, causando uma síndrome respiratória,
esses podem durar mais tempo. Esta é uma grande diferença entre a síndrome respiratória causada pelo coronavírus, que é mais arrastada, é mais demorada, comparado com a síndrome respiratória causada pela influenza, que é mais aguda, ela demora menos tempo. É quase que em torno de 9 dias para a influenza e 14, 15 dias para coronavírus. Olha, Joelson, a pandemia do novo coronavírus continua avançando no país, mas o pico ainda não foi alcançado. Em março ali se falava, aliás, em abril se falava muito que até o final daquele mês, até o final de abril, esse pico poderia ser alcançado, ou então aí no início de maio. Só que ontem o secretário Wanderson de Oliveira disse que esse pico, Joelson, aí existem muitas incertezas sobre isso e que esse pico pode ser alcançado agora em maio ou pode chegar só em julho. Vamos conferir o trecho onde ele fala sobre isso. Então, a resposta, quando chegaria esse pico da crise, ainda não dá para dizer, porque quando nós fazemos as medidas de distanciamento social, nós postergamos, a curva se achata e ela se prolonga um pouco mais para diminuir a pressão sobre o serviço naquele momento. Então, o efeito dessas medidas, nós ainda não sabemos precisar com muita precisão se será em que data exata. Que ocorrerá entre maio, junho e julho, eu não tenho dúvida. Então, este é o período em que nós teremos uma maior circulação de vírus respiratórios, que historicamente tivemos. Se vocês pegarem o período da pandemia de influenza, foi exatamente em julho, quando tivemos em 2009, mas, eventualmente, você tem uma antecipação de curvas de transmissão respiratória. Eu creio que o impacto dessa curva nos estados, ele ainda está sendo mensurado. Nós não podemos precisar se ele já chegou no seu ápice ou não. Não dá para afirmar isso ainda. Joelson, o boletim diário do Ministério da Saúde geralmente era divulgado por volta de 4 da tarde, mas ontem houve um anúncio, né, informando que esse boletim agora vai ser divulgado um pouco mais tarde, às 19 horas, para que seja possível computar aí todos os dados dos estados aí dentro de um dia. Joelson. Muito obrigado, Délio Rocha, pelas informações aqui no Jornal do Piauí. Obrigado, Délio, correspondente da TV Cidade Verde, em Brasília. Obrigado, Délio.